Graças e paz, amados. Hoje nós vamos discorrer no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 30. E aí a gente vai estar fazendo uma reflexão, um exercício de fé, através dessa história aqui, ocorrida em Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego passa por essa dificuldade aqui, esse teste de fé, onde eles tinham que negar ao Deus vivo. Então, eles se negam a curvar-se diante de uma estátua, como havia decretado Nabucodonosor. Mas vamos fazer uma oração antes? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, a Deus, por esse momento. Te agradecemos, a Deus, pedimos a tua direção. Que o poder do teu Espírito Santo esteja conosco, a Deus, que a pessoa que esteja ouvindo e vendo esse vídeo, Pai, de imediato, mais posteriores, ó Deus, que venha, ó Pai, a ser tocada pelo poder do Teu Espírito Santo, que haja, ó Deus, um mover, Pai, uma transformação na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor. Amém. Então, como diz lá no começo do capítulo 3, olha o que acontece aqui, ó. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que a pusesse na planície que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viesse à cerimônia de inauguração da estátua. Então, ele criou isso aqui como um Deus, essa estátua aí. Só que lá em Êxodo, nos mandamentos, lá no Êxodo 23, diz o seguinte: olha o que é que Deus diz aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. No 4 ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque Deus abomina idolatria. Deus abomina idolatria. Deus quer ser exclusivo na sua vida, quer ser adorado por você. Entendeu? Então ele não aceita isso. E aqui a gente tem uma prova de fé desses três homens, que foi testada. Então, o desenrolar disso aí, as pessoas que moravam nessa província, e aí a gente tem aqui alguns cientistas, que vai ver aqui no verso 6, na verdade no verso 8 aqui, eles vão falar sobre essa desobediência aí. Então, o que acontece aí? Eles foram e disseram a Nabucodonosor: bem, os administradores judeus que o senhor colocou lá da província, eles não estão se curvando, eles não estão adorando conforme o decreto, que era para adorar a estátua. Quando fosse aquele exato momento ali, tocar a música. Então, ouvindo isso, ele mandou chamar eles. Mandou chamar eles para saber deles. Então veja o que acontece aqui, ó, no versículo, os três mortos na fornalha acesa. Aí diz assim, ó, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens, porque eles negaram, eles vieram até eles e negaram. Depois que contaram a ele negou, ele disse, não vou adorar isso aí não, eu tenho um Deus vivo, que é o Deus dos meus antepassados, Deus de Israel, que é o Deus da nossa vida. Então, Nabucodonosor, ele se achou confrontado nisso aí, né? Então, ele, ele ficou muito furioso, ficou bravo, e o texto diz assim, ó, vermelho de raiva, mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Ou seja, ele mandou fazer uma labareda, um fogo muito mais forte, de tanto ódio, tanta raiva que brotou dele pela desobediência desses três homens. E aí é onde entra o nosso cerne da questão. Como é que está a sua fé? Como é que você tem exercitado a sua fé? Como está a sua comunhão com Deus? Como é que tem sido o seu dia a dia, a sua leitura da palavra? Você que já aceitou Jesus, que anda no caminho, você tem exercitado a sua fé? Tem depositado em Deus a confiança? Como a gente vai ver nesse texto aqui, como vai discutir, vai refletir aqui que está na palavra do Senhor. Então, a perseguição a quem reverenciava a Deus, isso aí já acontecia lá atrás. A gente viu lá no Egito o problema. Então, sempre houve essa perseguição
contra o povo de Deus. E ela se mantém até hoje, já passou por várias etapas e se mantém até hoje. Hoje, muitas pessoas, em alguns países aí, você não pode nem abrir a Bíblia, não pode construir uma igreja, como a gente tem no Brasil, por exemplo, aqui no país. Então, por quê? Porque existem situações políticas, ideológicas, que não aceitam o cristianismo. Existem as questões também religiosas, que a gente sabe. Então, existem perseguições em algumas situações no mundo e os crentes, os cristãos que vão fazer missões, eles, eles entregam a própria vida para Jesus. A vida, literalmente. Porque vão para lá, são torturados, muitos até decapitados em alguns países. A gente vê em cenas aí que são filmadas até na internet e eles colocam. Então, existe uma brutalidade muito grande. Durante o Império Romano, a perseguição, aqueles que ficaram, os apóstolos e os seguidores, como eles eram torturados, jogados em arenas para serem devorados por leões. Então, houve sempre um exercício de fé, uma perseguição contra o povo de Deus, aquelas pessoas fiéis a Deus. E aqui a gente vê a fidelidade desses três jovens. Curiosamente, aqui nesse capítulo, Daniel não aparece, mas aí acende a fé desses três homens aqui, testada, né? Foi provada aqui. Então, eles rejeitaram essa ideia de esquecer Deus e adorar uma estátua. Então, eles, não, o meu Deus é o Deus dos meus pais, nossos antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, veja só. Então, Nabucodonosor, na sua ira, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha. Então, amarraram ele e jogaram na fornalha. Agora, vamos ver como é que estava essa fornalha, de tão quente que estava. Então, veja só. Os três jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, veja só, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Veja a intensidade desse fogo. Aí eu pergunto: você sacrificaria pelo evangelho, como muitos estão fazendo nesses lugares que eu citei anteriormente? A gente sabe que essa perseguição é muito grande, é muito ferrenha, e aqui a gente vê um teste desse, né? Você fazer uma estátua e querer forçar as pessoas em um império todo se curve diante daquela estátua, que não serve para nada. Então, a gente vê aqui hoje, por exemplo, no país, um tempo atrás aí, nós assistimos um vídeo, vimos aí um político dizer que padres e pastores deveriam ser presos. Por quê? Porque não pensa igual a ele. Porque entregou a vida a Jesus e caminha com o cristão, com o cristianismo, pregando. Então, e uma coisa dessa, uma ideia dessa ameaçadora. Por quê? Por causa da ideologia, aquilo, questão de mentalidade. Então a gente tem essa perseguição aqui, ela é mais branda, mas existe. As pessoas que são contrárias à nossa fé e que, de uma certa forma, escarnece a palavra, escarnece ao Senhor Jesus, como a gente viu aí em algumas festas mundanas. Então, existe tudo isso aí, toda uma estrutura por trás para tentar inibir o avanço do Evangelho, mas não consegue. Nunca conseguiu parar, porque o mundo, esse mundo que a gente vê aí, isso é do maligno. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. E já está decretado, o inimigo ele já foi derrotado na cruz. Então veja só, quando na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar e descer, ele vão ressuscitar e vai haver o juízo e vai haver o destino. Quem negar Jesus, ele próprio diz, quem negar dentro do homem, eu negarei dentro do Pai. No dia do juízo, o camarada vai para a fornalha. É essas pessoas que negam a Jesus. Então, esse exercício de fé aqui que a gente vê, que a gente aprende muito aqui com esses três jovens aqui, com esse relato aqui bíblico, a gente percebe aí
como a intensidade da fé. E aí a gente vai exercitando a nossa fé e depositando em Deus a nossa confiança. Para que a gente avance no sentido de você receber a bênção, você foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, você se rendeu aos pés de Jesus, ele agora é o único e suficiente Salvador de sua vida, e você tem que avançar. Avançar como? Pregando o Evangelho. Mas pregador, eu não tenho jeito, eu sou. Você não precisa pregar para a multidão, como eu já falei em outros vídeos, mas você pode pregar para o seu vizinho, para o seu parente, para a sua família. Você já recebeu a bênção. Você está no caminho da salvação. E aí você tem que compartilhar, você tem que comissionar isso aí, você tem que passar para frente, como Jesus fez. Ele preparou os discípulos e quando ele partiu para o alto, para a glória, ele deixou aqui os discípulos, os apóstolos aqui, pregando, levando, abrindo igreja, e fazendo milagre, curando, e a igreja foi avançando e perseguida, e o evangelho caminhando. Muitos mortes brutais. A gente sabe na história como era que o Império Romano ele faziam para matar esse. Muitos eram jogados em jaula de leões, outros eram crucificados, que a morte de Jesus era a morte mais cruel que existia na época. Então, muitos foram perseguidos e mortos, né? Decapitados. E a gente sabe por relatos aí de históricos que aconteceu isso. Então, mas a igreja que eu falo, a igreja é eu e você. Isso tem que estar dentro da gente. Porque uma parede, vem uma pessoa e derruba. Vem um governo aí totalitário e derruba. Mas a igreja estando dentro de você, ela avança. E como ela vai avançar? Você falando. Pega isso aí, essa frequência aí, ó. Avance no reino. Avance no reino, pega a frequência. Então veja só, como é que eu vou avançar? Avançar é falando, é buscando, é aprendendo todo dia com a palavra, Deus falando no meu coração, me alimentando, me fortalecendo espiritualmente. E aí eu começo a avançar, eu começo a conquistar pessoas, eu começo a levar o evangelho. Receba essa passagem. E você começa a receber, porque a gente tem que receber, mas não tem que guardar, não. A gente tem que comissionar, tem que preparar mais gente, né? Mais oficiais aí de Jesus aí para levar a palavra do Senhor para o crescimento do reino, para quando ele vier aqui para a glória. Vai muita gente para a glória. Quando a alma é salva, quando a alma se salva, você fala, a pessoa entrega a vida a Jesus. A festa no céu, meu amado. A festa no céu. Então, faça a sua parte como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro seguidor de Cristo. Abra a sua Bíblia, aprenda mais, se alimente dela. Que ela é o alimento, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você não vai andar em nada escuro, não. Nem vai ficar sendo jogado para um lado e para o outro, não. Com a sua fé enfraquecida, não. Então, a gente aprende muito aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Com esses três aqui. Então veja só, eles foram jogados, caíram na fornalha, como diz aqui o versículo 23. De repente, Nabucodonosor levantou-se, perguntou muito espantado aos seus conselheiros. Então ele viu aquela cena ali e ele ficou espantado, porque os soldados só de chegar perto já pegaram fogo e morreram, e eles jogaram eles três. Quando ele está lá, nessa antessala, que ele olha de lá e ele vê os três andando solto, mas não eram só três, tinha o anjo do Senhor com ele. Então ele viu quatro pessoas lá dentro, ele viu quatro, como diz a Bíblia aqui. Ó. Sim, o Senhor, responderam eles. Como é que então que estou vendo quatro homens andando solto na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. O rei estava perguntando para os seus conselheiros: como é que pode? Como é que pode uma quentura dessa, uma labareda dessa, não é? Um incinerador desse, jogar a pessoa lá dentro e a pessoa ainda está com vida e ainda conversando, sem ter nada assim, demonstrando queimadura nem nada, intacto, a roupa, o físico.
e ainda aparece um outro. Aí ele ficou intrigado. Ele ficou intrigado com aquilo ali, e aí diz aqui que o quarto homem parece um anjo, ele diz. Aí não, assim, não tem uma definição assim. Tem gente até que diz que o próprio Jesus estava ali, cuidando deles, conversando com eles, ministrando, e nada aconteceu. Aí ele fica muito intrigado. Como é que pode? Não é isso? Então veja só, a fé desses homens. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham a cá. Ou seja, quando ele viu isso, que ele para ele foi uma coisa inacreditável, inusitada, ninguém tinha visto uma coisa dessa. Você entrar dentro do incinerador daquele, uma fornalha gigante, queimando, ardendo em chamas, e ser jogado lá dentro, não acontecer nada, ele ficar conversando, batendo uma conversa lá, né, com o anjo, conversando lá, e ele ficou intrigado. E é para ficar. Aí ele reconhece a divindade. Bem, esses homens aí, eles se negaram a se curvar diante dessa estátua. Por quê? Por causa do Deus dele. Se o Deus dele consegue fazer isso, isso é um Deus verdadeiro. Ele reconhece aqui. Ele diz aqui, ó, o Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, ele reconhece aqui. Saiam daí e venham cá. Então há um reconhecimento de Nabucodonosor da glória de Deus, porque ninguém tinha visto aqui, tinha testificado uma coisa como aquela. Então, meus amados, a gente aprende muito aqui. O que foi que aconteceu aqui? A fé. Deus estava com eles, eles criam em Deus. E a fé era tão forte que Deus mandou o anjo. Foi lá e não aconteceu nada. Então, quantas pessoas hoje não estão a caminho de uma fornalha, né? Uma fornalha que a gente sabe os problemas da vida, um vale, que estão aí com alguns problemas de situação do vício, quebrar a empresa, estão aí devendo muito, muitos problemas financeiros, a família desestruturada, quantas situações, o cárcere, quantas situações adversas, quantas tribulações, as pessoas que estão vendo e vão ver esse vídeo, não estão passando. Mas creia, meu amado, se Deus estiver com você, como diz lá Isaías, se passares pelas águas, elas não submergirão. Se passares pelo fogo, eles não queimarão, nem arderão em ti. Veja só, porque Deus está dizendo aí, está profetizando o seguinte: se você pela fé, eu estou com você pela fé, você tem fé, então as coisas se movem, as montanhas se movem. Deus faz como a gente pode dizer assim, um ribuliço nas situações, e aí muda tudo. Onde não existe porta de emprego, a porta é aberta. Receba, você que está aí precisando de emprego, você que está para assinar um contrato com a sua empresa para beneficiar mais gente, empregar diante dos problemas econômicos. Então veja só, o que é que você tem que ter fé em Deus, que as coisas Deus vai acrescentando. Jesus disse: busca o reino. Eu sempre digo aqui, na minha expressão, sempre busca o reino primeiro, porque Deus, ele vai ver o servo fiel, o filho dele, ele vai olhar assim e vai dizer: não, esse menino aí está tranquilo. Ele já está movimentando, ele já está capacitando você. Porque às vezes a bênção, meu amado, ela não chega assim de imediato, não. Porque se Deus der um negócio para você que você não tenha cuidado, você não tenha capacidade para você administrar, às vezes a pessoa almeja um cargo, uma situação maior, mas ela ainda não está preparada, ou não se preparou em estudo, ou em alguma situação ela não se preparou, mas Deus já está demonstrando a ela como ela deve fazer e as coisas já estão acontecendo. Quando vê, acontece. Quando vê, acontece. Por quê? Porque você está buscando, Deus está orientando você, vai se capacitando, vá buscando conhecimento, vá estudando, você que é mais jovem e galga aí as situações maiores na vida, vá buscando. Mas busque primeiro o reino e Deus vai orientando você. O Espírito Santo de Deus vai conduzindo sua vida. E você vai fazendo as coisas certinhas, conforme a palavra de Deus. Então, veja só,
Deus ele tá conduzindo a sua vida, como estava conduzindo a vida desse daqui. Ele protege, ele bota a mão poderosa dele em cima a mão dele sobre você assim e protege de qualquer mal. Porque Deus é o Deus de poder. Deus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. Você tem que crer nisso, que o nome de Jesus tem poder. E dele brota poder. Ele ressuscita morto, ele causa milagres, cura enfermidade que os médicos já desenganaram. Jesus abre porta onde tem parede. E você tem que crer nisso, tem que exercitar sua fé. Não, porque está tudo difícil, está tudo contrário. Como é que tá? Você tem que exercitar essa fé, meu amado. Você tem que crer em Deus e depositar nele, descanse nele. Confie nele, mas ele fará. Ele vai fazer na sua vida. Então, somente creia. Então, como esses homens aqui, eles criam em Deus ali naquela época, naquela tribulação, um homem poderoso desse, eles desafiaram o decreto dele, que tinha que se curvar nessa história. Mas ele disse, não, eu não vou, eu prefiro ir à morte, mas eu não vou negar meu Deus. Como Jesus diz. Então, aqui você vê, os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. Veja só, nem um fio de cabelo se queimou. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou. Uma situação assim muito muito difícil. Imagina aquele cenário, aquela coisa. Disseram aqueles homens da fornalha, uma chama ardente e aqueles homens ali normal, sem nada. Então, a obra de Deus, o poder de Deus foi revelado ali, naquela hora ali. A glória, o poder, o fogo não vai queimar. E não queima não, porque tudo é dele. Deus manda em tudo, não se movimenta nada sem Deus autorizar, não. Se ele conceder. As coisas só acontecem com o consentimento do Senhor. Então veja só. Então aqui, ó, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Nabucodonosor está dizendo isso aqui, ó, para todos que estavam presentes. A partir de agora, ele enviou um anjo e salvou os seus servos, como que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, olha aí o desafio. Escolheram morrer em vez de ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. Então, por isso, meu irmão, que eu falei anteriormente, tem muita gente sacrificando a vida por Jesus Cristo. Pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, vai para o outro lado do mundo para levar o evangelho. Porque Deus disse, vá lá e pregue. E aí a pessoa vai. Às vezes acontece passa por tortura, passa muito perrengue, porque é muito difícil. Quem fez missões já sabe que é difícil o campo. Campo missionário não é fácil. Então, tem lugares que são muito, muito complicados para você ir por conta disso. Ideologias, problemas, conflitos religiosos, e aí a vida da pessoa ela passa realmente por muita dificuldade. E ali é os fatos que acontecem, como aconteceu lá atrás, em Roma, por exemplo, e aqui também, a gente percebe que Deus usa algumas situações para mostrar lá na frente a glória dele. Porque essas pessoas sacrificaram a vida e mostraram para testar a fé. E na segunda vinda de Jesus, essas pessoas ressuscitarão e estarão lá no reino, no trono lá, do lado do Pai, do lado de Jesus, do lado de todos os salvos ali. Todas as pessoas que foram salvas, que entregaram a sua vida a Jesus, vai estar lá. E ele vai estar lá. Os mortos e os vivos que já morreram vão ressuscitar e vão reinar aqui na terra. Então veja só, meu amado. Então ele ficou assim, né? Então ele declarou aqui: por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for, raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada.
outro decreto. Pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Ele nunca tinha visto nada daquilo. Então ele declara aqui, Nabucodonosor, um dos impérios mais poderosos que já se levantaram na terra. Então ele declara aqui que Deus, Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. E ele diz, todo tem que prestar culto a ele agora, porque não há um Deus como esse. Então você, meu amado, está aí, você tem que crer que não há um Deus igual a esse. Crê em Jesus, entrega sua vida a ele. Você que não entregou ainda, que está aí, não entregou a vida a Jesus, está vendo esse vídeo, com a vida conturbada, cheia de problemas, cheia de dificuldade, infiltrado em situações difíceis de sair, de se desvencilhar. Jesus vai tratar. Quantos testemunhos vivo? Eu já presenciei vários testemunhos de pessoas que viviam em situações deprimentes, sem dignidade, pessoas que estavam no cárcere, pessoas que estavam na sarjeta, estavam no vício, da bebida, da droga, pessoas que eram traficantes, assaltantes e se renderam aos pés de Jesus, pagaram a sua pena aqui. E depois ele vai e começa a pregar o evangelho e Deus coloca o ministério na mão dessa pessoa e a pessoa avança, avança no reino, avança com o ministério e leva a palavra de Deus. Não seja tímido na palavra. A timidez, quando Jesus fala para a gente não ser tímido, ele está falando para a gente não ser egoísta. Porque se você está na frente de Jesus, eu digo lá, e aqui, tem um pregador, tem uma pessoa que está pregando, você está ouvindo, você está sendo abençoado. E aí você está sendo abençoado, você está recebendo. Como é que você não vai passar isso, meu amado? Jesus está ensinando, ele ensina lá no Evangelho, ensinando, e as pessoas que aprendem com ele também comissionam outras pessoas, que aí o reino avança. E essas pessoas são alcançadas e almas são salvas. Então exercita a sua fé, exercite sua fé, leia a palavra de Deus, busque a Deus, faça jejum, ore, clame pela sua família, por aqueles que você ama, mostre, sai de você o amor de Jesus, resplandeça em você o evangelho, para que as pessoas vejam o transbordo. Você tem que transbordar na vida das pessoas. Você tem que ser um rio do evangelho, um rio que vai transbordar para a vida das pessoas. E aí vai fluir na vida na sua vida, na vida das pessoas que você ama, naquelas que estão à sua volta, pessoas que estão perdidas, estão precisando de uma palavra. Você pode fazer isso, meu amado. Deus abençoe você. Então vamos fechar aqui, ó. Então diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Veja como Deus, ele honrou a fé desses homens. Deus é um Deus de promessa, ele fez uma aliança, esses homens fizeram uma aliança com Deus para só adorar a ele. Deus quer ser exclusivo na sua vida. E aí Deus não deixa para trás um dele, não. Certa vez um rapaz chegou numa empresa que eu trabalhava, lembrei disso agora, e ele ficou assim, ele estava assustado, porque o diretor geral da empresa ele tinha assumido esse cargo. Então deixou lá um pacote e ele não sabia o que tinha ali. Ele pensava que era alguma coisa, essas coisas que, esses trabalhos que faz aí espirituais. E aí ele estava com medo. E ele chegou na minha sala e disse assim: "Eu, Gerson, tu pode me ajudar?" Aí eu digo o que foi aconteceu. Ele disse: "É o seguinte, tem um negócio estranho lá na sala. E eu sei que você é evangélico, você tem fé." Aí eu já achei aquele estranho e fui lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei, não era nada, nada demais. Era só um pedaço de madeira que ele tinha deixado enrolado esse papel bruto. E aí, nada mais é do que um pedaço de madeira que ele deixou. Eu acho que esqueceu aqui na sala. Mas veja, né? A pessoa não tinha entendimento e também a fé enfraqueceu, não tinha direção. Então ela foi buscar quem? Ela foi buscar uma pessoa que tinha um conhecimento maior que o dela, que entendia um pouco. Então ela veio até mim e eu fui lá. Sem temor nenhum. Ele falou assim, o problema que ele estava sentindo, que ele estava sentindo que era um medo. E eu fui lá porque eu cria num Deus vivo. Quando o Espírito Santo entrou em mim, eu aceitei Jesus, eu coloquei a cara no pó e disse, a partir de hoje eu sirvo a um Deus vivo. Eu sou de Jesus. E aí, meus amados, numa situação dessa, eu fui lá ajudar ele.
Aí eu peguei para ele. Então você tem que fazer isso. Você tem que comissionar, você tem que botar para fora. Vamos encerrar com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Senhor. Te agradecemos por a tua palavra, Senhor Deus. Abençoa essa pessoa que está do outro lado assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Seja abençoado, tocado pelo poder do teu Espírito Santo. Que haja uma transformação, Pai, na vida dessa pessoa, que se renda aos pés de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo um mover, Pai, nessa vida, Pai, que assista esse vídeo, seja tocado e transformada, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja uma transformação na sua vida e na vida da sua família. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.